Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vemos ruínos que Jesus nos dá, mas começa a abrir os céus. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui amém. Eleta vão cantar, aleluia, Cristo rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Muito bem, então, nossos amigos que estão acompanhando neste momento a live da Conexão com a Esperança 2.0, Apocalipse, não é isso? Apocalipse em 3D. Estamos dando início agora. Você que está entrando aí, já dá ali um joinha, um ok, uma boa noite, tá ok? Para você também participar do sorteio que vamos ter aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe você grandemente. E desta vez vamos estar transmitindo aqui, da igreja de Paulo Frontin, a igreja adventista de Paulo Frontin, para o Paraná, Brasil e também ao mundo. Que Deus abençoe você grandemente. Agora eu quero passar para você aqui, passar para o nosso amigo José Carlos, que vai estar passando algumas informações bem importantes para você participar desta live. Muito boa noite para você que está nos acompanhando da sua casa. Que Deus abençoe você e sua família. E é muito bom poder estar com você direto aqui da cidade de Paulo Frontin para esse país e fora do país também. Muito obrigado mesmo por você estar junto conosco. Você pode agora, neste momento, escrever aí o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Nós queremos saber de onde você está nos assistindo neste momento. Então, escreva aí nos comentários, deixa ali o seu boa noite, a cidade de onde você está assistindo. Você também pode escrever o seu pedido de oração. Fique à vontade. Esse é um momento assim bem especial que nós temos aqui para que juntos possamos nos conectar com a esperança e aprendermos mais sobre o livro do Apocalipse em 3D. Daqui a pouquinho o pastor Roberto estará compartilhando a palavra de Deus conosco. Já está aqui conosco a Rose, o Jair e o Nicolas, lá da cidade de Malé, já estão nos acompanhando. Também quem deixou aqui o seu boa noite foi a Marisa Francischini, boa noite, que Deus abençoe muito vocês. A Marlene Paim e o Haroldo lá de Malé também estão ligadinhos conosco. Nosso boa noite para vocês, que Deus abençoe a todos. E você pode compartilhar a nossa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós contamos sim com a sua participação e claro, você pode deixar aqui o seu boa noite. A Marli também deixa aqui boa noite a todos. A dona Nilda Menezes, boa noite com a graça de Deus. A Rosicleia, boa noite, que bom tê-las aqui conosco. E você também pode escrever o seu pedido de oração, tá bom? Aproveite esse momento, você tem um pedido especial de oração, fique à vontade para que você possa escrever aí o seu pedido de oração. A Angelima também diz boa noite. A Rosângela, boa noite, estou acompanhando de São João do Triunfo. Muito obrigado pelo carinho. Também quem está nos acompanhando é a Maria Cristina. Boa noite a todos. Assisto do município de Paula Freitas. Um abraço pessoal de Paula Freitas, que
que está nos acompanhando nesse momento. A Vanderleia Souza, boa noite. O José de Oliveira, boa noite. A Ranieri Lara, boa noite. O Maciel, boa noite, povo abençoado de Deus. A Geise, que bom estar conosco. O Ezequiel, boa noite. A Adenilde, boa noite. Rebouças, Paraná, também nos acompanhando. O Juarez, a Leila, o Jonas, o Daniel, também ligadinhos lá em Malé. Muito obrigado porque vocês estão conosco. E você pode sim enviar o seu pedido de oração. Fique à vontade. Escreva o seu pedido de oração neste momento. Deixa aí o seu boa noite, a cidade aonde você está nos assistindo. E claro, aproveita para compartilhar o link. Esse é o momento de você compartilhar o link nas suas redes sociais, enviar o link para os seus amigos no WhatsApp. Fica à vontade. Esse é o momento para a gente conectar com a esperança, compartilhar a esperança. A gente conta com vocês. A Maria Lúcia deseja aqui boa noite aos irmãos, muito obrigado. O Gilmar Soares, boa noite a todos. A Tereza da Rosa e o seu Vitor, boa noite, acompanhando nós lá de Malé. Obrigado aí pelo carinho da companhia, de você estar conectado conosco, isso é muito bom. Fique à vontade, deixa aí o seu boa noite, você pode deixar ali o seu pedido de oração, a gente quer orar por você, mas nós queremos ver esse vídeo sendo compartilhado. Vamos compartilhar o link com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os colegas do trabalho, isso é muito bom. Também quero mandar um abraço para minha amiga, a dona Ivanil Soares, lá de Malé, que está conectada conosco, ela e a sua neta Bianca. Muito bom tê-las aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Também quero mandar um abraço aqui a Selma Diniz, também está desejando aqui um boa noite, obrigado. E também a Loriane Siqueira de Malé, que está nos acompanhando. Muito obrigado mesmo, porque vocês estão aqui conosco e eu quero desafiar você a compartilhar o link. Tem que compartilhar o link, tá bom? Vamos compartilhar o link para que mais pessoas sejam alcançadas nesta programação especial Conexão com Esperança. Temos mais um recado aqui, a dona Glorinha. Alô, dona Glorinha, ela pede oração pelo evangelismo, que Deus esteja com o pastor e com os participantes. Sou aqui da igreja de Antônio Olinto, isso mesmo, né? Antônio Olinto. Então, um abraço, dona Glorinha, Deus abençoe você, tá bom? Nos comentários também você pode marcar o seu amigo, entendeu? Marque o seu amigo para que ele também entre conosco. Aqui a Maria Lúcia pede oração pela família e pela saúde. Pastor Josiano, será que a gente tem brindes? Será que o senhor está assim tão bom do coração que a gente pode assim ter algum brinde nessa noite? O que o senhor conta para nós enquanto o pessoal manda o boa noite? Ok, sim, nós temos brinde. Vou até pedir para o rapaz colocar na tela para você aí. Nós temos vários brindes. Para você que está entrando agora, você já pode colocar ali o boa noite, o ok, já vai participar desse primeiro brinde. E depois teremos a palavra-chave, né? Quando começamos ali a palestra, a palavra-chave de hoje vai ser bem fácil. Você vai conseguir acertar para você concorrer ao brinde hoje. A palavra-chave vai ser o seguinte: qual o nome do último livro da Bíblia? Você vai colocar o nome desse livro ali no chat e ele vai estar recolhendo aqui e fazendo o sorteio. Então você quer concorrer a esse brinde, então você coloca ali na hora da palestra qual o último livro da Bíblia. E você vai colocar a resposta. Qual é a resposta? Você coloque ali. Meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Já faz um ano que nós começamos essa programação e tem alguns aí que estão acompanhando com a gente. Que Deus abençoe você ricamente. E agora, o tema que vamos apresentar essa semana, ela vem com rico conhecimento, ricas informações, que vai falar sobre o Apocalipse em 3D. E hoje vamos começar falando ali sobre a introdução ao livro do Apocalipse. Vale a pena acompanhar. E além de tudo, além de você crescer em conhecimento, também você vai crescer também, vai concorrer também a brindes e vai ser bênção para você e sua família. Nesse momento, então, o pastor José Carlos, deixo contigo. E logo já vamos começar vamos fazer uma oração e já vamos começar a palestra. E depois vamos fazer os dois sorteios juntos, né? Para quem deu ok, boa noite, e aqueles que colocaram a palavra-chave. Eu não sei porquê, mas a hora que você falou
que ia ter brinde, o pessoal comemorou aqui, hein? O povo tá animado para os brindes. E tem mais um pessoal aqui mandando um abraço. A Carol, aqui de Paulo Frontin, manda um boa noite. O Sérgio, que Deus abençoe a todos. Estamos em Curitiba assistindo. A irmã Glorinha já falou que já compartilhou. A Marisa, uau. O Vanderlei, boa noite. Já tem gente colocando aqui o último livro da Bíblia, a palavra-chave. Mas eu não sei se a Maria Lúcia acertou, não. Não sei se ela colocou aqui, mas não sei se ela acertou. A Glorinha também colocou, o pessoal está colocando, mas não sei se vocês estão acertando. Mas o importante é vocês participarem conosco nesse momento especial. E neste momento eu quero convidar você que está na sua casa, na sua sala, quem sabe você neste momento está trabalhando, você que está aqui em nosso auditório na Igreja Adventista do 7º dia de Paulo Frontin, do jeito que nós estamos, eu quero convidar você para que a gente possa orar, conversar com Deus neste momento. Senhor Pai que estais no céu, que momento especial que estamos tendo neste momento. Estamos aqui no auditório da Igreja Adventista do 7º dia de Paulo Frontin, para diversos lares, pessoas que estão no seu trabalho nos acompanhando neste momento. Ó Pai, nós queremos pedir que nesta noite o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que assim possamos compreender e entender a importância do livro do Apocalipse para o nosso tempo. Ó Pai, aqui foram feitos pedidos por saúde, por família, pelo evangelismo, e nós queremos colocar todos eles em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita. Esteja conosco neste momento, a Tua palavra será aberta. Use o pastor Roberto, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, então, meus amigos, nós vamos agora dar início à palestra. Quero convidar à frente o pastor Roberto Roéfero, que é o nosso departamental de evangelismo. Para nós é uma honra, pastor, receber aqui em nossa igreja. E agora vocês vão poder conhecê-lo e vocês podem também mandar também abraços para ele também e vai ser uma grande bênção. Pastor, está em suas mãos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Na verdade, já há um ano aproximadamente, nós conversamos com o pastor Josiano sobre esse projeto bem interessante de evangelismo. Um evangelismo que é feito pela internet no inverno, porque é um período em que às vezes está bem frio, não é? É difícil às vezes vir à igreja, embora a igreja tenha bastante gente hoje aqui, né? Mas às vezes é difícil vir à igreja no inverno, para que nós pudéssemos fazer um evangelismo, então, nesse modelo diferenciado, diferente. E eu tenho a alegria de estar aqui nessa noite para falar com vocês sobre Apocalipse. De todos os livros da Bíblia, o que as pessoas têm mais dúvidas, mas ao mesmo tempo mais curiosidade é o livro de Apocalipse. E é por isso que eu vou falar com vocês sobre o livro de Apocalipse. Então você que está em casa, você pode convidar seus amigos, seus vizinhos, o link está aí à disposição, não é? Eu também mandei o link para algumas pessoas para que pudessem assistir. E durante esta semana nós estaremos tratando temas específicos lá do livro de Apocalipse. Eu convido você a estar com a gente durante toda a semana, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a introdução ao livro de Apocalipse. Pastor, eu acho que já vai virar. Mas aqui, ó, na tela. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem que nosso tema se chama Apocalipse 3D. E eu quero convidar você a conhecer esse aplicativo aqui, olha, que se chama Apocalipse RA. Então, Apocalipse RA. Você vai procurar na sua loja do seu celular, do seu aplicativo de celular, e você vai encontrar este aplicativo. E você vai baixar esse aplicativo. E todos os dias nós vamos passar aqui uma espécie de QR Code para que você possa acessar o nosso Apocalipse 3D. Combinado? Então não se esqueça de baixar. A partir de amanhã, durante todos os dias, nós vamos passar aqui uma imagem para que você possa ver o Apocalipse 3D aí na sua casa, aí onde você está, tá bom? E quem é aqui da igreja também, né? Baixa, que a gente vai ter aí os QR Codes para que nós possamos acessar essa vista aí. As pessoas hoje estão muito assustadas com as coisas que estão acontecendo.
Estão acontecendo guerras, estão acontecendo pandemias, estão acontecendo crises climáticas, crises ecológicas, crises econômicas grandes no mundo inteiro. Eu assisti, que era muito longo o podcast, mas assisti um podcast de um professor explicando os problemas do mundo moderno. Quais crises nós podemos passar? E uma coisa que ele disse bastante, e que ele tem muito medo que aconteça, é uma guerra mundial, uma nova guerra mundial, que teria consequências aí que a gente não consegue nem imaginar, na verdade, nem ter ideia. Então, o que nós podemos esperar do mundo? Quais são as nossas expectativas? Será que o mundo vai realmente acabar com uma guerra? Será que vai vir um meteoro? Direto vocês veem nas notícias de jornal, nas notícias na televisão, dizendo assim, hoje vai passar um meteoro perto da Terra. E todo mundo fica com medo desse meteoro bater aqui na Terra. Será que a Terra vai acabar assim, com um meteoro? Eu vou dizer para vocês que o livro de Apocalipse nos diz como o mundo vai acabar. Não vai ser numa pandemia, não vai ser numa guerra, não vai ser com um meteoro, mas nós vamos explicar aqui durante a semana como será. Eu convido você, durante essa semana, a você estar conosco todos os dias, para que nós possamos ter uma jornada de conhecimento. Então você que vai aprender muito, bastante, sobre Apocalipse e sobre as coisas que a Bíblia fala sobre o final das coisas, sobre como tudo vai acontecer. Então convido você a estar presente com a gente aqui durante toda a semana. Essa é uma jornada de iluminação, uma jornada de conhecimento. Então você é muito bem-vindo a estar com a gente aqui durante toda a semana, tá bom? E como é interativo, você vai poder, quando nós terminarmos aqui a nossa palestra, fazer perguntas para que você possa aprender mais e conhecer mais e tirar as suas dúvidas. O pastor Bulhon estava viajando de avião. E aí, em algum momento da sua viagem, ele percebeu que a senhora ao lado dele estava chorando. E ele não interviu no momento, deixou que ela chorasse ali. Quando ela terminou o choro, que ela conseguiu se controlar, e você sabe quando a gente chora em público, é porque a gente está muito... A gente não consegue se controlar, né? Estamos muito emocionados, sem controle das emoções. Quando terminou ali aquele choro daquela mulher, ela enxugou as lágrimas, se virou para ele e disse para ele, bom dia. Ele disse, bom dia, está tudo bem com a senhora? E aí ela desabafou com ele, disse, não está tudo bem. Ela não sabia quem ele era, não é? Que ele era um pastor nada. E ela começou a conversar com ele e disse, olha, eu estou indo buscar o corpo do meu filho. Eu tinha um único filho, meu filho faleceu. Mas há 3 meses atrás o meu marido também faleceu. E hoje eu estou sozinha no mundo. Ela disse, eu sou uma boa mulher, eu vou à missa, eu ajudo os mais pobres, faço caridade, ajudo quem eu posso, não falo mal de ninguém, não prejudico ninguém. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E o pastor Bulhon ficou na sua mente pensando o que ele iria dizer para aquela mulher. E finalmente ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para ela um texto da Bíblia. E ele leu para ela um texto da Bíblia. E quando terminou ele disse, olha, esse texto está no Apocalipse. E ela ficou encantada com aquele texto. Ela disse, mas esse texto está no livro de Apocalipse da Bíblia? Ele disse, sim, está. Ela disse, eu nunca imaginei que o Apocalipse pudesse ter um texto desse. Porque na minha cabeça, Apocalipse era só coisa o quê? Assustadora, coisa terrível. E realmente, na cabeça da maioria das pessoas, o livro de Apocalipse é um livro assustador. A própria palavra Apocalipse foi escrito por João. João que escreveu também o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, e foi também, a gente chama de João, o revelador, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. Por que as pessoas têm tanto medo assim da palavra Apocalipse, até da palavra, né? Do livro, mas principalmente por causa da palavra Apocalipse? Se você pegar na cultura popular, nos filmes, nos desenhos, quando você vê alguém que se chama Apocalipse, ou quando fala de Apocalipse, ou é um personagem feio, assustador, ou é alguma coisa terrível que vai acontecer no mundo. Então, as pessoas, a partir dessa maneira de enxergar o livro de Apocalipse, elas começaram a pensar assim, não dá muito medo. E eu acho que até você, que está aí assistindo, quando você escuta falar a palavra Apocalipse, fica um pouco com medo, dá um friozinho assim na barriga. Será que a gente precisa ter esse medo por causa da palavra Apocalipse? Existe uma outra palavra em português
que parece bastante com a palavra Apocalipse. É a palavra eucalipto. Agora, eu quero perguntar para você que está assistindo, para você que está aqui na igreja. Quando você escuta assim a palavra eucalipto, você fica com medo da palavra eucalipto? Você se assusta com a palavra eucalipto? Não. Mas eucalipto e apocalipse são palavras, eu poderia dizer assim, são palavras irmãs. Elas têm a mesma raiz da palavra grega, do verbo grego, da palavra grega calipto. Calipto significa, eucalipto significa boa sombra. Eu significa bom, boa, e calipto significa sombra. Então, eucalipto, legal, né? A palavra bacana. Ela significa que a árvore tem uma boa sombra, uma sombra gostosa, refrescante e agradável. E apocalipse, o que significa? A palavra apocalipse também tem calipto, calipso, não é? Tem uma banda que chama Calipso, né? Não sei se depois disso eles vão continuar com a banda com esse nome aí. A palavra calipso ou calipto em grego significa sombra. E no caso de apocalipse, após significa sem. Então apocalipse significa simplesmente o quê? Sem sombra. Eu estou vendo aqui uma luz forte aqui que vem em mim para poder ficar uma boa iluminação para a live, né? Apocalipse é isso, é algo que está o quê? Iluminado com bastante luz, aquilo que não está mais na sombra, que não está mais escondido. É isso que significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Essa é a tradução da palavra Apocalipse para o português. Simplesmente Apocalipse significa revelação. Será que está dando para ver na live? Legal. Então ficou jóia, então deu certo. Sabe por quê? Esse é o nome do livro? Abram a Bíblia de vocês, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1. Nós vamos ler de 1 a 3. E vamos ver por que Apocalipse tem esse nome. Lembrem-se que Apocalipse não foi escrito em português. Quando João escreveu o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos, ele escreveu o livro em grego. Então ele foi escrever o livro dele, e quando ele foi escrever, em português, qual é a primeira palavra que ele escreveu no livro? É a palavra revelação. Em grego, qual foi a primeira palavra que ele escreveu? Porque aqui está traduzido, né? Então qual foi a palavra em grego? Apocalipse. Então o livro se chama Apocalipse simplesmente porque a primeira palavra do livro é Apocalipse. E o que significa Apocalipse simplesmente? Revelação. Então a gente não precisa ficar com medo. Será que se eu descer aqui embaixo melhora? A palavra Apocalipse simplesmente significa revelação. Então você não precisa ficar assustado, não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado com a palavra Apocalipse. Quando alguém falar para você Apocalipse, lembre-se da palavra eucalipto. Fala assim, eu não preciso ficar com medo desta palavra, tá bom? Bom, como é que a gente vai entender Apocalipse? Por que Apocalipse dá um pouco de medo? Porque tem uns símbolos assim diferentes, umas imagens diferentes. Olha, uma mulher grávida que usa um vestido de sol, um sapato de lua e uma coroa de estrelas na cabeça. E aí aparece um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. E esse dragão quer devorar o filho da mulher quando o filho da mulher nascer. Então, algumas coisas no livro, elas parecem um pouco o quê? Assustadoras. Mas sabe por quê? Porque isto tudo aqui são símbolos. O livro de Apocalipse diz assim, olha, Deus mandou João escrever e Deus diz assim para João, no versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então este é um livro que também conta coisas da época de João, mas conta coisas que estão para acontecer no futuro. É um livro profético que tem profecias. E nós vivemos em um período muito especial para profecias. Por isso o livro de Apocalipse é tão importante para a gente entender. Uma vez estava assistindo televisão e parei num programa religioso, num horário nobre da televisão brasileira, um programa que certamente custava muito caro para ter ali. E tem um momento do programa em que havia perguntas e respostas. As pessoas perguntavam para o líder que estava dirigindo o programa, e aí ele respondia as perguntas.
E eu fiquei muito curioso, porque a pergunta que apareceu foi, fulano de tal, você entende o Apocalipse? E aí eu fiquei curioso para saber, né? Um líder religioso respeitado no Brasil, importante, que gastava um bom dinheiro ali para manter aquele programa no ar, funcionando. Mas sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele estava em um púlpitozinho assim de plástico, desse que a gente usa na igreja, né? De acrílico, na verdade. E aí ele respondeu assim, não entendo e você também não precisa entender. Bateu na mesinha dele assim, tuque, e falou assim, próxima pergunta. Puxa vida, fiquei muito decepcionado. Não, olha, vamos voltar num texto aqui importante de Apocalipse. Ó. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Você é servo de Deus? Então, se você é servo de Deus, eu tenho certeza que você é serva de Deus, Apocalipse é para você. É para você entender. E nesta semana nós não vamos entender tudo do Apocalipse, claro, porque é uma semana só, mas nós vamos entender muita coisa. E se você ficou com curiosidade, então nós temos um estudo especial para você depois fazer sobre o Apocalipse todo, tá bom? Quais são as chaves para a gente entender o Apocalipse? Então eu vou passar para vocês 4 chaves que me ajudam a entender o livro de Apocalipse. Primeiro, que Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Então há muitos símbolos no Apocalipse. Quer dizer, o que é um símbolo? Quando você vê, por exemplo, está passando na estrada e tem lá o desenho de um animal selvagem pulando, o que você sabe que é? Que ali naquele pedaço da estrada passam animais selvagens, mas aquele desenhinho do animal selvagem, ele é o animal selvagem? Não, ele é apenas o quê? Um símbolo do animal selvagem verdadeiro, compreendeu? Compreendeu? Então veja, no Apocalipse tem muitos símbolos, diz assim, olha, estava olhando e eis que saiu uma besta do mar, um monstro sai do mar. Aquele monstro é real? Assim, aquele monstro existe como monstro? Não. Ele simboliza uma outra coisa. Tá? E uma outra coisa importante é que o Apocalipse, ele tem a sua ordem, a sua sequência. João teve no livro de Apocalipse 8 visões. Se você sabe aonde começa e aonde termina cada uma dessas visões, você consegue ler o livro de Apocalipse exatamente como João escreveu. Tá certo? Então não precisa ficar... Eu mesmo li o Apocalipse e aí via lá a volta de Jesus. Daqui a pouco eu estava lendo, aparecia de novo a volta de Jesus. Depois estava lendo, aparecia de novo. Eu falo, mas gente, por que fica aparecendo tantas vezes a volta de Jesus? Só quando eu entendi isso aqui é o que eu entendi, olha. Então, por exemplo, a visão das 7 igrejas, que é a primeira das 8, começa na época de João e termina na volta de Jesus. A visão dos 7 selos, na época de João até a volta de Jesus. E assim, cada visão de João, as 5 primeiras, começam na época de João e vão terminar na volta de Jesus. E 2 últimas ainda vão tratar da volta de Jesus. Então a volta de Jesus aparece 6 vezes no livro de Apocalipse. É por isso que a gente vê tantas vezes. Mas se eu não souber onde está começando, onde está terminando cada visão, parece muito o quê? Confuso, complicado de entender. Tá bom? Terceira chave é que João usa muito o Velho Testamento. Usa muito a Bíblia que ele tinha na mão dele. Qual é a Bíblia que ele tinha na mão dele? Os livros do Velho Testamento. Ele sabia decor, ele conhecia bem a Bíblia, porque ele era um estudioso da Bíblia. E ele, quando escreveu o Apocalipse, escreveu até 50% do livro de Apocalipse, só tirando figuras, imagens, ideias, conceitos, palavras, frases do Velho Testamento e colocando no livro de Apocalipse. Tá? E a quarta chave é que de todos os livros do Velho Testamento, aquele que João usa mais do que todos os outros é o livro de Daniel. Daniel. Então, muitas coisas do livro de Apocalipse são baseadas nas coisas que Daniel escreveu. Eu diria para vocês que a gente pode chamar Daniel de 2 maneiras. Que Daniel é o livro irmão de Apocalipse, ou que Daniel
é o primeiro Apocalipse, e Apocalipse é o segundo Apocalipse. Apocalipse primeiro e Apocalipse segundo. Entenderam? Porque Daniel e Apocalipse são tem muitas coisas que começam em um e terminam no outro, que explicam em um e terminam de explicar no outro. Então é muito importante conhecer o livro de Daniel para entender também o livro de Apocalipse. Agora, quero ler com vocês esse texto aqui, e nós vamos interpretar os símbolos deste texto, para a gente entender como é que funciona esse negócio de símbolos, tá bom? Então abram a Bíblia de vocês, lá em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 3. Então pegue a sua Bíblia, você que está sem Bíblia agora, pegue no seu celular, às vezes não dá para você ler, né? Porque você está assistindo, então assistindo no celular. Então pega a Bíblia de verdade, você vai abrir lá no Apocalipse capítulo 12, versículo 3, e nós vamos ver dois símbolos aí. Apocalipse 12, 3. Será que o pessoal já abriu? Já? Posso ler então, olha. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha, qual é o problema de símbolos? O problema de símbolo é eu chutar o que significa o símbolo. Dá a minha ideia. Então veja só. Se eu falo assim, um dragão grande vermelho, e vou olhar para o mundo hoje, o que pode significar esse símbolo? Qual parece ser o significado óbvio do dragão grande vermelho? A China, não é? Pense comigo. Um dragão grande e vermelho. A China não é a bandeira vermelha? Não é tudo vermelho lá? Tudo que eles fazem lá, gostam dessa cor vermelha bastante? Outra coisa. Eles não têm muito símbolo do dragão lá? Sempre aparece o dragão, o dragão. Aí você fala assim, dragão? Ah, só pode ser a China, um dragão grande e vermelho. Mas não é assim que a gente interpreta profecias, tá? Esse dragão grande e vermelho, às vezes já foi a União Soviética no passado, ou alguém pode dizer, não, é o político X ou Y, porque eu não gosto dele, então ele é o dragão grande e vermelho. Ou as pessoas podem dizer várias coisas, mas não é assim que a gente interpreta profecias. Como é que eu vou descobrir o significado desse símbolo? Não é eu que adivinho. Ele tem que estar na própria Bíblia. É a Bíblia que vai dizer o significado. Qual é o significado, então, do dragão? Aonde que a gente encontra? No 12, 9. Aí mesmo, no capítulo 12, no versículo 9, vai interpretar o símbolo do dragão e nos explicar o que significa o símbolo do dragão. Então vejam aqui, olha. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então o que é o dragão grande vermelho? O que ele é de verdade? É Satanás. Não é que Satanás se parece com um dragão, ou com uma serpente, mas que o dragão representa Satanás. Satanás é um anjo, nós vamos falar um pouco mais sobre Satanás um dia aqui, mas Satanás é um anjo. Tá? Aliás, não é um dia, não, é amanhã, né? Amanhã eu vou falar sobre o problema do mal. Como é que o mal entrou na vida das pessoas? Amanhã. Então, Satanás é o dragão grande e vermelho. Quando no Apocalipse aparecer escrito dragão, eu sei que está falando de quem de verdade? De Satanás. Por que João escreveu assim, com esse monte de símbolo? Porque João falou muito mal de Roma. Muito mal de Roma. E na época, ele vivia na época do Império Romano. Se ele falasse claramente ali, Roma não presta, Roma é ruim, Roma é má, Roma vai matar muita gente, o que o governo romano ia fazer com o livro de Apocalipse? Ia destruir o livro. A gente não teria o livro hoje para ler. Então, sabiamente inspirado por Deus, ele escreveu tudo em forma de símbolos. Um dos símbolos é esse aí que eu estou falando, que é Satanás, que é o dragão. Aqui, olha, nós temos uma tabelinha de símbolos que você não vai conseguir ver, mas eu prometo para vocês que nós vamos disponibilizar amanhã. Para as mesmas pessoas que enviam o link, manda a tabelinha. A gente consegue, não consegue fazer isso? Então a gente manda a tabelinha para todo mundo que está assistindo, tá? Para que você tenha essa tabelinha. Na tabelinha tem o símbolo, o que significa, e o texto onde ele é traduzido, o símbolo, tá bom? Então, por exemplo, dragão é Satanás, Apocalipse 12, 7. Quando fala besta, monstro, animal, é
significa um rei ou um reino. E tem um texto de Daniel. Mulher significa igreja. Água significa povos, multidões e nações. Apocalipse 17:15. Um dia significa um ano de verdade. Tempos significam anos. Ventos, guerras ou revoluções. Chifre significa rei, reino ou poder. Cordeiro significa Jesus. Estrelas significam anjos ou mensageiros de Deus, pregadores, mensageiros. Testemunho de Jesus significa espírito de profecia. Então aí estão alguns símbolos e o seu significado, a sua tradução. E nós vamos usar agora este símbolo e estes significados para traduzir um texto de Apocalipse, que é Apocalipse 12, a gente está aí no capítulo 12 estudando um pouquinho ele hoje, né? 12, 17. Abram no 12, 17 e nós vamos ver aí alguns símbolos no 12, 17. O texto original de Apocalipse 12, 17 diz assim, olha, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele, o dragão, se pôs em pé sobre a areia do mar. O que é que significa esse texto? O dragão ficou com raiva da mulher, foi fazer guerra com a mulher e com o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Como é que a gente vai entender esse texto? Lembra quando a gente estava na escola, que às vezes aparecia lá um texto em inglês e a gente traduzia palavras assim, do português para o inglês, tinha um dicionáriozinho? Nós vamos pegar o nosso dicionário de símbolos e vamos trocar as palavras símbolos pelo seu significado verdadeiro. Vamos ver como é que fica? Fica assim, olha, fica assim, ó. Primeiro símbolo que é a mulher. Mulher significa o quê? Igreja. Segundo símbolo é testemunho de Jesus. Porque dragão a gente já viu, né? Dragão significa Satanás. Mulher significa igreja e testemunho de Jesus significa espírito de profecia. Vamos traduzir agora lá no nosso texto original? Então vai ficar assim, olha. Irou-se o diabo, Satanás, contra a igreja. Mais fácil de entender, não ficou? Irou-se o dragão contra a mulher. Como é que traduzido, como é que fica? Irou-se o diabo contra a igreja. E foi fazer guerra com o resto da sua descendência. Descendência de quem? Da igreja. Quem são esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e, traduzindo agora, testemunho de Jesus, tem o espírito de profecia. Não ficou fácil de entender com a tradução dos símbolos? Então esta é uma maneira da gente ler Apocalipse, pegar os símbolos e trocando os significados pelo significado original, pelo que de fato representa aquele símbolo, para que nós possamos entender. É por isso que nesta semana eu quero convidar você a estar conosco, aprendendo, lendo, descobrindo, tirando suas dúvidas, para que você possa conhecer melhor o livro de Apocalipse. Se você gostou do nosso programa de hoje, da nossa palestra de hoje, amanhã nós vamos falar sobre como o mal começou, a origem do mal. Eu convido você a estar conosco lá. Mas mais do que isso, eu quero ler para vocês, no próprio livro de Apocalipse, uma linda promessa para aqueles que leem e aprendem sobre as profecias do Apocalipse. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Lá no primeiro livro, do primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 3. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vejam que linda promessa. Diz assim, olha: bem-aventurados, isto é, felizes, abençoados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. Hoje você leu as profecias? Sim? Leu? Hoje você ouviu sobre as profecias? Ouviu? Então hoje
você recebe já esta bênção de Deus. Porque abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as profecias e aprende, guarda no seu coração as coisas que ele aprende. Porque o tempo está próximo. Eu convido você a, nessa semana, estar todas as noites conosco neste horário, para que você possa aprender das coisas de Deus, das coisas do Apocalipse. Mais do que só o conhecimento intelectual, você vai receber conhecimento espiritual que vem do céu. Você vai ter contato com Deus e com Jesus, porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele é o personagem principal do livro. Ele é a razão do livro de Apocalipse existir. E ao você fazer isso todas as noites, você estará recebendo uma bênção especial de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Então esteja conosco todas as noites. Eu convido você a estar com a gente. Deus te abençoe muito, muito, muito. E eu sei que nós vamos continuar o programa, mas eu quero fazer esta oração de bênção para você aí na sua vida. Então, se você está assistindo conosco agora nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus e vamos juntos orar. Bondoso Deus, nesta noite, Senhor, tivemos um pequeno aprendizado, um comecinho, Senhor, deste livro tão importante do Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo para nós nos nossos dias. Esse livro profético que assusta tanta gente, mas que nós vimos hoje, que dá uma promessa para aqueles que se esforçam, que leem, que ouvem, que aprendem sobre esse livro. Senhor, o Senhor prometeu esta bênção. Eu quero pedir esta bênção agora sobre o teu povo que está assistindo este programa nesta noite, Senhor. Os aqui na igreja e aqueles que estão em casa assistindo. Senhor, abençoe cada um que ouviu e que leu as palavras da profecia nesta noite. Que nós possamos ser bem-aventurados, em nome do Senhor Jesus Cristo, o dono do Apocalipse. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bem, então, meus amigos, que maravilha, não é isso? E daí, a igreja que está aqui no presencial, foi bom a aula? Foi ótimo, né? Amém? Então, quem concorda, diz um amém bem forte aí para o pessoal ouvir, lá do outro lado. Amém. Ok, então, agora é o momento feliz, o momento do sorteio, não é isso? Vamos ver quem ganhou e quem não ganhou nesse desafio aqui, não é isso? Primeiro nós colocamos ali as pessoas que deram boa noite, né? Boa noite, ok, alguma coisa assim. E depois vamos fazer um sorteio para aqueles que responderam a palavra-chave. E a palavra-chave era o seguinte: qual é o último, ou melhor, qual o nome do último livro da Bíblia? Sei que alguns ali ficaram, né, com dúvida, mas vamos saber agora, José Carlos, quem de fato participou e quem também respondeu. Então vamos fazer 2 sorteios e vamos começar agora. Pode deixar, quero mandar um abraço aqui para a dona Martinha Cordeiro, que é lá de Malé, que está junto conosco, deixando aqui o seu boa noite. Um boa noite também para o Juliano e para a Loriane, que estão lá na casa da Rose, eles estão lá num grupo de estudos acompanhando. Então, um abraço aí para o Juliano, para a Loriane, para o Jair, para a Rose, para a dona Frida, o Nicolas e a Lavínia, que estão acompanhando. Agora é o seguinte, o pessoal daqui conversou comigo e falou assim: por que só o pessoal que está assistindo a live ganha presente e eles não? Eu sou o defensor deles, entendeu? Já está tudo já pronto. Para quem participa aqui vai ser no final, tá bom? É o sorteio presencial. Vamos lá então, José Carlos, você que é o homem da bênção aí, escolha o nome aí que vamos ver quem é o ganhador desta noite. Vamos sortear pelo menos 2 desses aqui. Quem aparece aí? Cláudia Santos. Cláudia Santos, você, né, acabou de ganhar um presente aqui da Conexão com a Esperança 2.0. Depois você manda para nós lá o endereço, né, isso onde você mora, que nós queremos entregar esse presente. Vamos pedir para o rapaz ali mostrar ali os presentes que nós temos. Um desses presentes vamos entregar para você, tá bom? Vamos lá então, José Carlos, próximo. Donizete Mudrec.
É isso mesmo? Donizete Mudrec. Donizete, parabéns. Eu queria que a igreja desse uma salva de palmas, então, para o Donizete, acabou de ganhar. Donizete e também a Cláudia Santos. Donizete, entre em contato aí, você está no chat, coloca aí no chat os seus dados aí, ou entre em contato com a gente aqui, ou com algum amigo, ou com algum irmão, para que a gente possa pegar o seu contato, o seu endereço e entregar esse presente para você o mais rápido possível, tá bom? Então hoje aqueles que responderam ali, já entraram colocando ok, boa noite, esse foi o sorteio para esse grupo. E agora... Ah, é? Ah, tá ok. O José Carlos acabou de colocar ali um WhatsApp, o número, você pode através daquele número entrar ali e aí você vai entrar em contato com a gente. Vamos agora fazer o segundo sorteio para saber quem respondeu a palavra-chave, né? Vamos ver então quem respondeu a palavra-chave hoje. E aliás, vocês estão aqui na igreja, qual seria? Porque agora não vale mais, daqui para frente agora já era, né? Não vale cola. Mas qual seria a palavra-chave de hoje? Alguns ficaram assim pensando em outro livro. Vamos lá, os caras falam bem forte. Qual é a palavra-chave de hoje? É isso mesmo, vocês concordam? Estão certo disso? Certa resposta. Então vamos lá então, José Carlos, ver quem foi, né? Pelo menos aí, um ou dois sorteios para esse grupo. Maria Cristina G. Correia. Uma salva de palmas então para Maria Cristina, que, vamos lá, uma salva de palmas. Isso! Maria Cristina, meus parabéns, entre em contato conosco, aí você vai ver que no chat tem também o WhatsApp aí, que você pode entrar ali, e aí você vai passar os seus dados para nós entregarmos esse presente. Para nós é uma honra. Vamos lá. Hã? Ah, tá ok. Então vamos dar um jeito de entregar ali. Vamos lá, agora próximo. Loriane Siqueira. Loriane Siqueira, meus parabéns. Vamos lá então, gente. Isso, meus parabéns, Loriane. Loriane eu conheço, ela ali de Malé, não é isso? Está participando. Loriane, que Deus abençoe você. O presente chega lá, amanhã já chega. Olha, o serviço Sedex 10 aqui é rápido, né? Amanhã já vai estar em suas mãos esse presente já, Loriane. Que Deus abençoe você ricamente. Meus amigos, agora nós vamos para uma segunda parte, que ela é muito importante. É a segunda parte das perguntas e respostas. Não sei se alguém viu alguma pergunta ou não, mas agora quero convidar o meu amigo, pastor Roberto Roéfero. Se prepare, meu amigo. Não sei se tem pergunta ou não, mas aí você pode sentar ali, não é isso, naquela cadeira, e nós vamos então agora buscar responder. Se teve ou não teve? Ok, teve algumas perguntinhas ali. Então, ali é o seu lugar. Se prepare, porque agora vamos saber sobre essas perguntas e vamos também querer a resposta. Pode ficar tranquilo, né? Não se preocupe tanto não, pastor. É coisa leve aqui, tá bom? Vamos lá então. Pastor, a primeira pergunta que mandaram aqui é essa, né? Na verdade foi de Regina de Matos Rebouças. Olha que bom que tem o pessoal de Rebouças participando ali. Se o Apocalipse é revelação, por que muitas pessoas foram ensinadas a ter medo desse livro? Olha aí, vou repetir a pergunta, pastor. Se o Apocalipse é revelação, por que muitas pessoas foram ensinadas a ter medo desse livro? É claro que esse não é o plano de Deus, não é? Porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para os seus servos, quer dizer, os servos de Deus, os servos de Jesus Cristo, para que nós possamos saber as coisas que em breve devem acontecer. Quem que não quer que a gente aprenda o livro de Apocalipse? Claro que quem não quer é o nosso inimigo, que é Satanás. Então esse plano de tornar o livro de Apocalipse um livro assustador, para que a gente não possa ler o livro, abrir o livro, entender um livro, esse é um plano do nosso inimigo, de Satanás. Mas aí, essa semana não vai dar certo. Essa semana nós vamos abrir o livro, vamos aprender o livro de Apocalipse, que é a vontade de Deus para nós. Ok, pastor, muito obrigado pela resposta. E nós temos agora a segunda pergunta, né? A segunda pergunta vem de Paulo da Silva, de Porto Vitória, Paraná. Parabéns a todos os nossos amigos e irmãos que acompanham ali de Porto Vitória, né? A pergunta é essa, pastor Roberto Roéfero. Por que foram usados tantos símbolos? Isso não torna o livro mais difícil de compreender? Sim, torna o livro mais difícil de compreender. Duas coisas, uma coisa eu já disse durante a palestra, não é? João escreveu falando muito contra Roma, e ao longo da história, Roma teve teve um papel muito importante como inimiga de Deus. Se os romanos da época de João, quando ele escreveu o livro, ou dos séculos seguintes,
tivessem visto ele falando tão mal de Roma assim no livro, o que eles teriam feito com o livro? Teriam destruído o livro, apagado o livro, pastor Josiano. E aí a gente não teria o livro de Apocalipse hoje para responder. Por outro lado, o livro ser difícil, sabe que as coisas mais difíceis trazem um prazer enorme para a gente quando a gente entende, não é verdade? Quando a gente aprende. Coisa muito fácil é chato, não é? Um dos segredos para quem cria jogos, jogo de celular, que às vezes você joga aí, um joguinho de internet que você joga, é que o jogo não seja muito fácil. Porque se ele for muito fácil, ninguém joga aquele jogo, é chato. Apocalipse é um livro legal, justamente porque ele é um pouco difícil de entender. Mas quando você vai entendendo, é como se você vai descobrindo camadas, níveis, etapas. Quanto um nível maior você passa, mais você aprende, mais legal ainda fica a descoberta do livro, o entendimento do livro. E para aqueles que têm Deus, o Espírito Santo e alguém que ajude a explicar, não tem dificuldade em entender o livro de Apocalipse. Ok, pastor, muito obrigado pela resposta, mas temos ainda a última pergunta. Ah, tem mais outra pergunta? Pastor, agora só começou, meu amigo. Ou seja, só foi começar, apareceram as perguntas. Vamos lá, então? Agora a pergunta, pastor Roéfero, é de Joana de Souza, ela é de Curitiba. Que bênção saber que nossos amigos e irmãos de Curitiba estão acompanhando aqui a programação da Conexão com a Esperança 2.0. A pergunta dela é o seguinte, pastor. Qual é a importância de entender o Apocalipse nos dias atuais? Qual é a importância? O livro de Apocalipse, eu diria que é o mais importante de todos da Bíblia para nós hoje. Por quê? Porque o Apocalipse, ele vai falar das coisas que estão acontecendo hoje. Então você vê lá, por exemplo, o livro de Romanos. Ele tem coisas que são boas, todo livro da Bíblia tem coisas que são boas para nós, que nos guiam, mas ele vai falar muita coisa que é para os romanos, né? E se aplica para nós, mas era especificamente para os romanos. Mas o livro de Apocalipse não, ele foi escrito para você que está vivendo hoje, porque ele é o livro que revela as coisas que em breve devem acontecer. Eu até diria que o Apocalipse é o evangelho para os nossos dias. Os evangelhos são os livros que falam de Jesus, contam a história de Jesus. E Apocalipse é mais um evangelho, porque ele é a revelação de Jesus Cristo. E ele é a revelação de Jesus Cristo que vai contar as coisas que estão acontecendo agora e as coisas que vão acontecer daqui a pouco, quando Jesus voltar. Então, por isso que ele é muito importante para nós, porque ele fala para a nossa época das coisas que estão acontecendo agora, no nosso tempo. Muito bem, então, pastor, que maravilha. Então, de fato, o livro do Apocalipse é muito importante. Então, vale a pena estudar mais sobre esse livro, né? Vale a pena se aprofundar mais. Tanto daqui a pouco eu vou pedir para o pastor José Carlos falar um pouquinho sobre um exemplar, um manual de estudo sobre o Apocalipse, que ele vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. E o bom é que, através desse manual, você pode ter uma compreensão mais profunda deste livro. Tirar ali as suas dúvidas, não é isso? Marcar e assim por diante. Daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre esse manual de estudo. Pastor, a próxima pergunta, ela vem aqui presencial, tá ok? Da irmã Geise. Olha, a irmã Geise, dá uma luzinha aí, irmã, ok. É uma perguntinha fácil, né? Como posso me aprofundar no estudo do livro de Apocalipse? Como faz? Bom, irmã, caiu minha Bíblia aqui. Irmã Geise, tem esse manual, mas além desse manual, se você quiser um estudo mais profundo do Apocalipse, eu recomendo alguns livros. Tem um livro muito bom que se chama Revelações do Apocalipse. Um outro muito bom se chama Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse. Então, com esses dois livros aí, você consegue entender muito do livro, mas é mais profundo, né? Uma Nova Era, segundo as profecias de Apocalipse, deve ter umas 300 páginas. Então, para quem quer se aprofundar mais, esse é o caminho. Quem quer ter um conhecimento inicial, uma introdução ao Apocalipse, a nossa semana aqui vai dar para você. Vai despertar a sua curiosidade. Quem quer aprender mais, aí você tem um segundo nível, que é este aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança, que é um estudo bíblico mesmo sobre Apocalipse. Se quiser se aprofundar ainda mais, então esses dois livros que eu estou recomendando, Revelações do Apocalipse e Uma Nova Era, eu gosto mais desse segundo, que se chama Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse. O nome do autor é Maxwell. Maxwell, tá? Edição da Casa Publicadora Brasileira. Ok, que maravilha, gente. De fato, esse livro que o pastor está citando aqui, eu li ele, né, que é o livro de Maxwell.
É isso mesmo. Ou seja, é um pouquinho, né? Tem algum total de folhas ali, mas cada página você fica assim, ou seja, dá alegria de estudar, mas porque vai explicando de uma maneira, ele usa a história e usa também ali o livro do Apocalipse. Meus queridos, pastor, eu creio que as perguntas se encerraram, né? Você está livre por hoje, mas amanhã tem mais, você já pode se preparando para as perguntas de amanhã. Amanhã o tema vai ser nota 10, né? Você já entra ali no link para participar. Nesse momento, então, nós vamos convidar agora o pastor José Carlos, que ele vai estar fazendo o momento final, tá ok? Ele vai estar aqui, primeiro, para orar pelos pedidos, ok? Ele vai estar orando pelos pedidos e também ele vai estar fazendo o último sorteio, o último sorteio que vai ser aqui para o presencial, e também vai falar um pouquinho sobre o manual do Apocalipse. E, aliás, José Carlos, tu vai falar também aqui quanto custa para fazer esse curso. Então, tudo isso aí. Aliás, também, e se por acaso a pessoa não tiver Bíblia? E aí? Então, ele vai mostrar para você a solução agora. Que bom, né? Tem sido uma bênção nossa primeira noite. Eu tenho certeza que as próximas noites serão noites abençoadas. Deixa eu ver aqui, tem alguns pedidos de oração aqui. O Ezequiel pede oração pela família e também pelo pastor Roberto. A Rosângela pede oração pela família. O Silvio pede oração por toda a família, a esposa Selma, o filho Vinícius e a sua nora. Estão pedindo oração neste momento. A dona Ivanil Soares dos Santos pede oração pela família. A Vanderleia Souza pede oração pela família. A dona Glorinha pede oração pelo evangelismo. A dona Maria Lúcia, oração pela família e pela saúde. A Geise pede oração pela Ellie, que mora em Curitiba, está com câncer, e pelos seus filhos que são especiais e precisam dela. A Marli Maia pede oração pela família. A Selma Diniz pede oração pela família dela, vamos estar orando. E a Martinha Cordeiro pede oração por ela e pela família. O Donizete pede oração pela família. Você pode enviar o seu pedido de oração, que durante a nossa programação nós vamos estar orando por você. Durante o dia de amanhã nós também vamos estar orando por você e também pela sua família. E neste momento eu quero apresentar para você esse guia de estudos que está aqui na minha mão, que é o Apocalipse, Revelações de Esperança. São temas assim importantes, temas assim especiais, que vale a pena você ter na sua casa. E como que você faz para adquirir esse guia de estudos? Você vai escrever agora no comentário, eu quero. Então, aproveite agora, se você quer esse guia de estudos, aí na sua casa, você vai escrever agora nos comentários, eu quero, e nós vamos enviar para você gratuitamente, é custo R$0, você não paga nada por isso, e você vai ter esse material aí na sua casa, para que você possa estar estudando. Mas pastor, mas eu leio a Bíblia, mas não entendo, será que alguém pode vir até a minha casa para estudar a Bíblia comigo? Tenha certeza que nós temos os nossos instrutores bíblicos, e se você precisar que o instrutor bíblico esteja aí na sua casa, nós mandamos o estudo bíblico e mais o instrutor ou a instrutora bíblica para te acompanhar no estudo. E se você não tem a Bíblia, você vai ganhar também a Bíblia de maneira gratuita. Então você ganha o estudo bíblico, que é esse aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança, e você ganha também a Bíblia de presente. Mas você tem que escrever agora nos comentários, eu quero. Já tem gente aqui pedindo. Olha que bênção. Quem está pedindo aqui? A Geise está pedindo, a Maria Cristina, a Rosângela, a Maria Lúcia, a Martinha. Martinha, na quarta-feira eu vou levar o guia de estudos para você. Tá bom? Quarta-feira eu vou levar para você. O Silvio, a Cláudia já pediu aqui, a Rosicléia pediu, eu quero. Então é o seguinte, você já está pedindo, nós vamos entrar em contato com você e nós vamos enviar para você esse guia de estudos. E se você não tem a Bíblia, nós mandamos a Bíblia para você de graça. Amém?
Gostou desse presente? É tudo gratuito. É para abençoar você e sua família. E o pessoal está pedindo. Eu vou pedir para alguém colocar agora no comentário o telefone que está aqui, porque aí você já manda um WhatsApp agora mesmo para esse número que está aqui. Eles vão escrever para você agora mesmo, 42 99844 6059. Eu peço para alguém, Jay, se você puder escrever para nós aí, você pode pedir, você já colocou aqui que você quer, mas você precisa nos mandar o seu endereço, a sua cidade, para que a gente, o mais rápido possível, esse estudo possa estar na sua casa. Então, mande um WhatsApp para nós agora. A Jace está colocando, já colocou lá, é o 42 9844 6059, tá bom? Você pode mandar aí o seu WhatsApp que a gente vai encaminhar para você. A dona Ivanil Soares falou: eu quero a Bíblia. Vou encaminhar para a senhora na quarta-feira, quando estiver aí em Malé, vou enviar aí para a senhora o presente. A Marisa Francischini, eu quero, manda pela minha amiga Rutineia. Pastor, é para o senhor mandar pela amiga dela, Rutineia, o guia de estudos, mais a Bíblia, nós vamos mandar para você. E você pode mandar um WhatsApp agora mesmo, mande agora, entendeu? O momento é agora, 42 99844 6059, e nós vamos mandar esse material para você e para a sua família, tá bom? Então pode mandar aí o WhatsApp que nós vamos estar entrando em contato com você, tá bom? Mande agora, porque nós queremos que esse guia de estudos esteja aí na sua casa e a Bíblia também para a sua família. E neste momento eu quero orar com você, orar por sua família e dizer o seguinte: que esse momento que nós estamos tendo aqui do Apocalipse 3D seja um momento especial para você, seja um momento especial para sua família, que seja um momento marcante. E a gente está orando por você para que esses temas durante a noite, cada noite, seja sim uma bênção para você e que você tome uma decisão de estar cada vez mais perto de Jesus. O Donizete também pediu aqui o estudo e a Josi também pediu o estudo e a Bíblia. Amém. Nós vamos estar mandando para você, mas a gente pede que você mande um WhatsApp agora para nós, para que a gente possa ter o seu endereço, a cidade e mandar para você, tá bom? E neste momento eu quero convidar a cada um de vocês, a você que está aqui no nosso auditório, a você que está em casa, a neste momento, a fechar os seus olhos, para que juntos possamos conversar com Deus. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Ó Pai, nós aprendemos hoje sobre o livro do Apocalipse e vimos que quando nós estudamos este livro, nós somos bem-aventurados, somos felizes, e iniciar a semana com essa promessa não tem preço. Nós somos felizes em Cristo Jesus. Obrigado por isso, ó Pai. Mas de maneira especial, nós queremos orar pela dona Ivanil Soares, que pede oração por sua família. A Vanderleia Souza, que está neste momento, ó Pai, pedindo pela família, que o Senhor a visite neste momento. A dona Glorinha, lá de Antônio Linto, pedindo pelo evangelismo. Também quero pedir pela Maria Lúcia, que pede oração pela sua família, pela saúde, ó Pai. Esteja com essa família também. Te peço, ó Pai, pela Ellen, que mora lá em Curitiba e que está com um câncer. Nós temos a certeza que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de cura. Então que neste momento, ó Pai, o Senhor visite a Ellen. E, ó Pai, se for de Tua vontade, que o Senhor realize a cura. Mas se não for, que o Senhor esteja ao lado dela, dando apoio, dando força nesse processo do tratamento. Ó Pai, o Silvio pede oração pela família, pela esposa, pelo filho Vinícius, pela nora e pela mãe. A Rosângela pede oração pela família, ó Pai. Esteja com a família da Rosângela. O Ezequiel pede oração pela família e pelo pastor Roberto. Ó Pai, que o Teu servo continue sendo um instrumento Teu durante esta semana. E também a Marli pede oração pela família. Pai querido,
esteja também com os pedidos que estão em nosso coração, que somente o Senhor conhece, somente o Senhor sabe, e nós entregamos em tuas mãos para que a tua vontade seja feita. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e a gente volta a se encontrar, sabe quando? Amanhã. Se tinha um dia que você poderia faltar, era hoje. Como você não faltou hoje, amanhã você não pode perder. Olha, o tema de amanhã está especial. Você não pode perder amanhã. Eu te espero aqui às 19h30 nesta sala, porque é da nossa sala para a sua sala, para que possamos estar conectados com a esperança. Um abraço e até amanhã, 19h30.